Bom, mas o que é isso? O que é isso, afinal? Bem-vindo ao Madridista, Madridista Jeta, como vocês estão? Vai ser um vídeo express para analisar isso que, pelo visto, vai acontecer. Ou seja, vai acontecer nas próximas horas, Operação Relâmpago. Vamos contratar esse cara antes do Diomandé e antes do Rodri. Carlos Espi, 21 anos, 1,94 m, atacante, tanque. Daqueles que jogam desse jeito que, olha, não me parece ruim. Quer dizer, não é o futebol. É um futebol muito específico para certos times, em certos momentos. Quer dizer, não, espero que não. Vamos. Não vai ser assim que o Madrid queira contratá-lo para ser o atacante titular, mas sim para ser o substituto de Gonzalo. Alguém pode dizer, bom, por que não nos livramos do Gonzalo para esse cara vir? Mas não é bem assim. O caso do Gonzalo é porque pagam muita grana, porque queremos que esse jogador se desenvolva fora, jogue, e por isso o Madrid não perde totalmente o controle sobre o Gonzalo, para futuramente trazê-lo de volta, acreditando que pode ser atacante nos próximos anos. E agora, se você deixa ele aí no time só esquentando o banco direto, era meio absurdo. Dizem que Mourinho queria Gonzalo, mas claro, depois no mercado essas coisas acontecem e é preciso aproveitar essas oportunidades. Acho positiva a operação do Gonzalo, pois quero que ele jogue e mostre seu valor, especialmente na Premier. Hum, Apesar do incômodo, pois gostava do garoto, acho que ele tem qualidade para jogar no Real Madrid. E essa operação, bom, não acho de todo ruim, levando em conta quem é o nosso treinador. A urgência de que você precisa trazer alguém desse perfil, um perfil tipo José Lu, de alguns anos atrás. De jogador que você sabe que vai usar em determinados momentos, em determinados jogos. E serve para o que serve, e para isso me parece fantástico. O Levante pede 25 milhões e se baseia na cláusula de rescisão. Esse jogador vale 25 milhões. Ouvi falar dele no fim da última temporada porque começou a marcar muitos gols. Não vou colocar imagens da liga aqui, acho que já vi os gols que o garoto faz. Para mim, ele não enche meus olhos, não me agrada, não é o atacante que eu gosto. Olha, já vi atacantes com a mesma altura que ele, que são um pouco mais estéticos, mais plásticos nos movimentos e tal. Esse aqui, para mim, não é tanto assim. Pode ser que ele chegue no Madrid e gostemos, mas realmente parece muito efetivo. O Ramon está dizendo, não sei quem deu a notícia. Primeiro, não quero complicar minha vida aqui, mas sei que o Ramon esteve informando a tarde toda, ou, quando não informa, Ramon não. Mas acho que a Arantxa Rodrigues também falou. Enfim, é algo que já está aí, que já está acontecendo, que já estava acontecendo e que o garoto estava negociando. Ele e o Levante, com o Brighton da Inglaterra, também ia para a Premier League e que no último momento apareceu o Real Madrid para contratá-lo. Ou que tinham parado tudo por todos os lados, né? Porque o jogador deve estar agora mesmo nas nuvens. O que ele tem de ótimo, 21 anos e já é especialista. E veja, tudo depende do andamento dos jogos. Sabemos que Mourinho, para certos treinadores, talvez nem considerassem essa opção, mas um técnico como o Mourinho, sim. Sim, mas isso não é pejorativo. De jeito nenhum. Eu também sou muitas vezes a favor, gosto do jogo sofisticado e tal. Acho que o futebol mudou muito, mas em algumas coisas não, e isso é de sempre. Esse é o centroavante alto, forte, que quando não se consegue abrir uma defesa, ele está lá, ou quando é preciso cruzar bolas na área para buscar cabeceios, ele está lá. Olha, então, muito bem. E além disso, dá para ver que ele serve para isso, que é um garoto eficiente, que tem o gol estampado na testa. E acima de tudo, ele é muito jovem e tem muito pela frente. E se ele aceitar o papel, melhor ainda. Fantástico, fantástico. Porque depois alguém diz que vai para o Brighton para jogar, mas quando o Madrid chama, ainda quer jogar. Então não, assim que o garoto for chamado pelo Madrid, com certeza ele vai ficar impressionado e querendo aproveitar a oportunidade, né? E conquistar a confiança do Mourinho, porque ele sabe que não vem para ser titular. Mas olha, ser especialista no Real Madrid é muito melhor do que ser titular no Brighton, não brinca. Então é isso. O que vocês acham?
Me contem sobre isso, sobre essa contratação, me falem também. Que seja feito no mesmo dia que o do Gonzalo, quer dizer, sim, porque vai ter gente que vai considerar assim. É uma besteira vender o Gonzalo e depois contratar esse. Eu entendo pelo que falei para vocês, acho que não. Não é porque você acha que um não vai servir para isso e o outro sim. É também uma questão que tem a ver com o mercado. E é isso, o Gonzalo, você não perde mais. E depois me contem o que vocês acham que vai acontecer com o Endrick, porque o caso do Endrick pode ser um dano colateral. Porque, claro, o brasileiro diz, um momento, ou seja, o cara com quem eu ia disputar está indo embora. Disputar a vaga com o Mbappé, ou seja, ou pegar as sobras que o Mbappé deixar. E agora vocês vão colocar outro cara, desculpa, para competir comigo? Eu tô fora. E já tem gente dizendo que Hendrick vai embora. Que Hendrick vai embora por quê? Porque nas duas posições em que ele pode jogar, já contrataram um titular que é o Diomande. E o Hendrick sabe disso perfeitamente. Quando o Rodrigo se recuperar, o que ainda vai demorar, mas ele vai se recuperar. Nesta temporada, o Rodrigo vai começar como primeira opção, ou como opção para substituir o Diomande, então ele será o terceiro ali na direita e também o terceiro como centroavante. Acho que o Hendrick também vai sair e o Madrid, claro, o Madrid vai arrecadar muito dinheiro neste verão. E outra coisa é que eles têm que sair, tem jogadores que precisam sair, entre os que tinham que sair. Não considerávamos, não queríamos considerar o Hendrick, mas vai ter que começar a considerar o Hendrick. Pessoal, então é isso. Me digam, o que vocês acham da contratação? Sobre a saída do Gonzalo, a chegada desse, possível saída do Hendrick e um último comentário sobre assuntos do dia, mesmo sendo de ontem ou anteontem. Bom, já faz vários dias que isso está rolando por aí. E é sobre o Infantino, que é algo impressionante, por quê? Ele quer mudar, deixa eu ver se eu tenho isso aqui agora. Ele quer colocar capital privado, bem agressivo, na FIFA para organizar as Copas do Mundo. E claro, a UEFA já disse que não conte com a gente. Aliás, vamos boicotar a Copa do Mundo caso isso seja aprovado. Essa notícia que estou compartilhando com vocês não é essa, é outra coisa, mas vou juntar com essa. Para começar, o que eu penso sobre essa jogada do Infantino? Infantino é um cara muito obscuro, um cara puxa-saco do poder, totalmente submisso ao poder. É preciso notar como ele age ao lado do Trump. Chega a causar repulsa e vergonha alheia, seja com Trump ou qualquer um. Com o Emir do Catar, caramba, ou seja, com quem for, mas além disso, esse movimento é muito suspeito. Acontece que ele quer vender isso para o irmão do genro do Trump e claro, a Copa do Mundo foi aos Estados Unidos, eles viram o grande negócio e disseram, espera, vamos entrar aqui, porque como é possível que isso esteja sendo organizado por uma organização sem fins lucrativos? Mas o que é isso? Eles têm que entrar aqui. Muito. Dinheiro para investidores privados? Para tirar daqui, vamos, enfim. Ou seja, depenar a galinha dos ovos de ouro ao máximo, espremer o máximo possível. E não está sendo espremida. Olha, eles acham que não está sendo espremida. Porque agora mesmo, ou seja, a FIFA, vejam só o que ela representa, mesmo assim pode ser mais. E claro, nesse sentido, centrar em caras novas. Porque agora mesmo, querendo ou não, e gostando mais ou menos do Infantino. E tal. Ou tenhamos visto Copas do Mundo daquele jeito, como a do Catar, como a de 2002, etc. Você diz, ainda é organizado por pessoas do futebol, mas e se entrar quem não é? Infantino responde, não. É que isso, vamos ver, vamos organizar, vamos criar uma espécie de filial da FIFA, que vai se encarregar de organizar isso e de tirar o máximo proveito. E vamos vender 20%, que é. Quando dizem isso, sempre parece pouco, e você pensa, se vai ser pouquinho, já vai ser pouquinho.
Vão entrar uns caras que não são do futebol e vão dizer: um momentinho, espera, espera, por que tem que ter só um intervalo no futebol? Bom, já vimos isso nesta Copa do Mundo, né? Sem que entre ninguém porque não tem quatro? Exatamente, já tem, bom, tem três intervalos, né? Dividem o futebol em 4 quartos. Isso só vai acontecer nos primeiros jogos de agosto e setembro. Devido aos 21 graus na liga, isso ainda não vai acontecer. Espero que não façam, provavelmente não farão, mas talvez isso tenha vindo para ficar. Mas esses aí vão te dizer, né? Vão colocar disputa de pênaltis no meio do jogo. Podem fazer qualquer coisa com o futebol. Então é uma porta que pode ser aberta, que é muito complicada e da qual não tem mais volta nenhuma. A UEFA viu isso, felizmente, e disse não. Mas é que, além disso, Infantino é muito esperto, porque ele tem uma reeleição. Agora, na próxima primavera, ele já falou para as federações. É que para vocês vai cair para cada uma 20 milhões de euros se acontecer, ou de dólares se acontecer. Esse movimento está comprando votos, esse cara está comprando votos. Agora, se a Europa não quiser, não acho que vai acontecer, mas nenhuma outra confederação se manifestou. Cuidado, porque pode haver uma ruptura no futebol agora, brutal, brutal. E eu sempre insisto que se já não gostamos das mãos que mexem com o futebol e as Copas do Mundo, é sempre assim. Até o presidente da FIFA nos parece um cara suspeito. Imagina só se entra. Gente de fora, né? O que isso pode ser? E vamos mudar o futebol para que no futuro nem a mãe que o pariu reconheça. Por isso compartilho essa notícia que provavelmente já leram. Gianni Infantino vai à celebração do 27º aniversário da entronização. Mohamed VI do Marrocos foi o único convidado presente. Sem status diplomático, não havia ninguém sem status diplomático. Ou seja, todos tinham status diplomático. E lá estava Infantino. Por quê? Bom, alguém que nos veja de fora pode não saber do que se trata, mas aqui na Espanha nós sabemos perfeitamente. Marrocos fez muito lobby com os Estados Unidos. E com o Gianni Infantino, e com a FIFA, e com as confederações. Para que na votação, que eu nem sabia existir para a final da Copa do Mundo, eles tenham mais votos. Para que a final da Copa do Mundo, que começaram a organizar Espanha e Portugal, e que Portugal aceitou seu papel inferior à Espanha, nesse sentido de ter menos sedes e tal, e que a Espanha tivesse a final, tivemos a ideia de convidar a Ucrânia. A Ucrânia participou por um tempo, mas depois não pôde continuar porque a guerra se prolongou. E aí entrou Marrocos, que diziam que era para quê? Bom, para agradar também ao continente africano. E claro, Marrocos começou ali com o lobby. E como eles são estrategicamente e geopoliticamente bem mais espertos do que a Espanha ou do que aqueles que governam agora na Espanha, bom, os de antes também, então eles começaram a ganhar posições ali. E a final vai ser jogada no Marrocos? Com esses movimentos, a final será no Marrocos. Impressionante. Espanha, já comentamos isso. Então, fiquem com isso. Além disso, a atual campeã do mundo é toda de vocês, que se danem. E ainda mais se der certo o plano desse sem vergonha para tirarem isso da gente, para alguns colocarem suas mãos sujas na Copa do Mundo, né? E aí, eu apoio o que a UEFA quer fazer de boicotar esse cara. Mas tá feio do jeito que o futebol tá ficando. E tudo isso é por causa desse sujeito. Quem estava antes, claro, o Blatter, acabou como acabou. Saímos de um problema e caímos em outro ainda pior. Impressionante. Quer dizer, agora com Infantino, o que está acontecendo e nada. E alguns dias depois de terminar a Copa do Mundo, bom, coloquem aí também o que vocês pensam sobre esse assunto, tudo de bom pra vocês, deem um like, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Muito animado, o próximo vídeo vai ser muito bom e a gente se vê no próximo. Tchau!